Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Uma ótima quarta-feira, hoje 5 de junho de 2024. Nosso devocional diário está em Efésios, capítulo 1. Hoje começamos a leitura nos nossos devocionais da carta de Paulo, do apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos que estão em Éfeso, como diz o versículo 1. Paulo, como sempre, deseja graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos, e vai trazer verdades maravilhosas. Que carta espetacular essa que nós temos em mãos aqui. Ele vai falar aqui por várias vezes acerca de nossa eleição, da nossa predestinação, e explica por que nós somos escolhidos ou predestinados. Acompanhe comigo. No versículo 4, ele diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Aí no 5 ele diz: em amor nos predestinou. Para quê? Para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E aí mais embaixo, lá no versículo 11, ele vai dizer: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados. Para quê? O versículo 12 vai dizer: a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nós nunca somos escolhidos para vivermos no pecado, continuarmos vivendo no pecado. Deus, ele nos escolhe e nos predestina para vivermos para o louvor da sua glória, para sermos santos e irrepreensíveis. Muitas pessoas não conseguem compreender isso. Acham que quando há a salvação e a trazida a segurança da salvação, eles pensam: já que eu estou salvo, vou viver em pecado. Mas se surge esse pensamento, infelizmente, é porque essa pessoa ainda não é salva, ela ainda não entendeu que em Cristo nós temos a redenção por meio do seu sangue, temos o perdão dos nossos pecados, como Paulo vai dizer aqui no versículo de número 7. Que nós entendamos isso, que nós temos que viver para louvor da glória dele. Ele vai continuar dizendo no versículo 13: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Para quê? Para louvor da sua glória. Entendamos que tem pessoas que pensam que o selo com o Espírito Santo é alguma coisa que acontece posteriormente. Não. Paulo está dizendo que nós recebemos esse selo do Espírito quando cremos, quando nós ouvimos e cremos na palavra, ou seja, quando, sendo escolhidos, nós somos chamados, ouvimos esses chamados, a partir daí nós vamos viver para Cristo. Essa é a grande realidade dita por Paulo aqui nesses 14 primeiros versículos da carta. Paulo, ele vai render ações de graças ao Senhor e vai orar por aqueles irmãos ali na cidade de Éfeso. Ele diz no versículo 18: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Paulo está orando para que aqueles irmãos tenham os olhos do coração iluminados. Que frase interessante. O coração tem olhos que precisam ser iluminados para entender essas verdades do Senhor. Apesar de nós termos sido escolhidos, predestinados e temos que viver para a glória de Deus, a nossa luta é constante, é algo que Paulo vai dizer para nós aqui. Por isso, ele está orando para que nós possamos viver segundo a esperança daquele que nos chamou para a glória do nosso Deus. E aí é interessante que no finalzinho deste capítulo, Paulo vai dizer assim: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Colocou quem? Colocou debaixo do pé de quem todas as coisas? Debaixo do pé de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que é o cabeça da igreja, é o cabeça do seu povo, e a igreja é o seu corpo. Paulo aqui também, como ele fala aos romanos, ele vai usar a analogia da igreja com o corpo de Cristo. Então somos um corpo, temos que viver em unidade, e tudo isso, mais uma vez, voltando ao que Paulo está dizendo, para a glória do nome de Deus. Que essas verdades possam inundar o nosso coração. Oro também para que os olhos do seu coração
coração possam ser iluminados para que nós possamos conhecer realmente a esperança dessas doutrinas maravilhosas, ter aqui em nosso coração a certeza de que Deus, Ele nos escolheu, só vai nos fazer andar para a glória do nome dEle, para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Que assim seja a nossa vida, para a glória do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida e lhe dê uma quarta-feira especial e a paz do Senhor Jesus.